Boa noite a todos aqui no canal Em Busca do Conhecimento. No meu canal eu sempre falo, vamos ler a Escritura, um manual de vida. Um manual de vida, por quê? Porque a Sagrada Escritura, ela deve ser lida para você. Você quando pega a Escritura e vai ler, você lê ela para você, porque ela está falando de você, está te instruindo. Porque muitas vezes as pessoas pegam a Bíblia ou lê a Bíblia é, imaginando o seguinte: eu vou ler, não leia a Bíblia para impressionar a Deus. É como você pegar a Bíblia e começar a ler, estudar e fazer reflexões, lendo a Bíblia e pensando, nossa, né, Deus está comovido, né, está me vendo ler a Bíblia e ele vai compadecer de mim porque eu sou uma pessoa esforçada, estou lendo a Bíblia e ele vai beneficiar-me de alguma forma. Ou porque eu estou orando muito tempo, muita hora, ou rezando, não sei qual é a forma que você faz, mas tentar impressionar Deus de alguma forma nesse sentido. Não, você vai ler a Escritura porque é o manual de vida da sua vida. E ela fala de você. O Evangelho, fala Evangelho, né? É boa nova. Então ela nunca é ultrapassada, nunca é atrasada, sempre é uma boa nova. Então você tem que ler a Bíblia para você, e falar que está falando de você. No Manual da Vida tem uma passagem que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Quer dizer, você e Cristo é um só, está unido, em comunhão, né? Não está separado, não há separação. Você é o Cristo. Tem que ter essa compreensão da Sagrada Escritura, desse manual, desse livro fantástico, que fala de nós, fala da humanidade, fala de Deus uno e da humanidade. Que Deus ele se fez homem para que o homem se torne Deus. Um atributo de Deus que temos é a nossa parte espiritual. Dos sentidos do espírito, uma deles, que são seis, tem uns vídeos que eu falo dos sentidos do espírito, é a imaginação. A imaginação é a forma que nós vamos usar os atributos de Deus, é a nossa herança. É, nós somos co-herdeiros de Deus. No manual fala que nós somos herdeiros de Deus. E qual é a riqueza? O que nós vamos usar dessa herança que tem valor? Um atributo desse é a imaginação. É a chave que abre as portas e as comportas do céu. Tem até uma passagem aqui que fala, né, de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Assim, fixamos os olhos naquilo que não se vê, mas no que se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno.
Quer dizer, todas as coisas são passageiras. O corpo nosso, que nós não somos um corpo, nós somos espírito. O corpo nosso é passageiro. Nós vamos deixar o corpo e continuar seguindo. O espírito, a consciência é eterna. O, as coisas materiais, tudo perece, mas perde, deteriora, né? Mas o espírito é eterno, a consciência é eterna, é algo que não se vê. Outra coisa que o manual fala, lá tinha uma cidade chamada Cidade Formosa, é uma igreja, acho que é uma igreja chamada Formosa, onde Pedro, né, e um outro discípulo de Jesus vai entrando e tem uma pessoa na porta pedindo esmola. E Pedro encara ele estende a mão na expectativa de receber alguma coisa. Pedro fala: Ó, dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E ele imediatamente anda, e assim tem todo o enredo da história da Escritura. Então o Pedro deu algo para ele que não é visível, mas invisível. Isso está falando de nós. Nós somos Pedro, nós somos às vezes Pedro, às vezes a pessoa necessitada. Usando esse atributo, que é a imaginação, você se imagina tendo ou sendo, cobrindo as suas necessidades materiais na sua imaginação, e isso é uma oração e um pedido a Deus. Você vive na sua imaginação como você já conquistou e tem aquilo que você precisa. Esse é um atributo e uma atitude, uma ação do seu espírito em sintonia com Deus para a realização do seu desejo, da sua vontade. Tem uma outra passagem da Escritura que Deus diz o seguinte: para entrar no reino dos céus, você tem que ser como uma criança. A pessoa pensa: mas como eu vou ser como uma criança? A criança, ela não tem dificuldade na sua imaginação. A criança vive brincando e usando a imaginação. Porque é pela imaginação que você entra no reino. E toma posse de tudo que você queira, você deseja, e isso realiza. Se você tiver fome na sua imaginação, você vai pedir comida para alguém? Não. Lá você imagine comendo o que você quer comer quando quer. E você pode ir onde quiser e ser o que você quiser, e ter o que você quiser, e fazer o que você quiser. Então, isso é um atributo de Deus. Né? Devemos também ler outros livros, né? Igual livros de um cientista, que eu li um livro, ele fala sobre, se você ver dois cientistas conversando, é como se você estivesse ouvindo dois religiosos ou cristãos falando sobre o reino de Deus. Então devemos ler outras coisas, mas também ler a Sagrada Escritura. É um livro muito interessante, um livro muito importante.
para nós lermos e interpretar como que esse livro está falando de você mesmo. Não tenta ler para impressionar a Deus. Tem que ser lido e vivido. Assim vai ter um significado e você vai saber usufruir aí das graças de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Entendendo que o reino de Deus está dentro de vós. Diz Jesus também no manual. Você que lê a Bíblia, você sabe disso. Entra para dentro do seu quarto, fecha a porta e ora a Deus que está te ouvindo. É voltar para a sua imaginação, para dentro de você, para dentro do seu espírito, dentro da sua alma. Conquiste o que você quer na sua imaginação. Por isso que eu falo sobre as outras faculdades, né, os sentidos do espírito, que um é a vontade. Primeiro você tem que saber o que você quer, e a vontade vai te dar foco naquilo que você quer e você vai usar a imaginação, imaginando em posse daquilo. Tudo que pedires, acreditando que recebeu, receberá no futuro. Você acredita que já recebeu, no futuro receberá. Tudo que pedires acreditando que recebeu, receberá. No manual da vida fala assim também: a vontade de Deus é te dar o reino, mas você ainda não pediu nada. E quando pede, pede mal. Não pede da maneira correta. Usando aí um sentido da alma, a imaginação. É uma lei de Deus. Faça isso. Experimente viver na sua imaginação o seu sonho realizado. Você vai ver o resultado. Um abraço a todos e tenham uma boa noite. E até o próximo vídeo.